Você é aquilo que você mostra, aquilo que as pessoas percebem de você, é o que você é. A gente conhece as pessoas a partir daquilo que as pessoas demonstram pra gente, a partir daquilo que as pessoas apresentam no seu dia a dia, no seu jeito de agir. Você vai dizer que alguém é simpático a partir do momento que aquela pessoa demonstra simpatia. Você vai perceber que aquela pessoa é uma pessoa de excelente relacionamento, de uma boa conversa, a partir do momento que você conversa com ela e que ela demonstra isso para ti. As pessoas se conhecem, se deixam conhecer a partir daquilo que elas fazem, a partir do comportamento delas. É normal a gente perceber quando você casa com alguém, geralmente o primeiro ano tem um pouco de crise, porque é o momento de se conhecer. Coisas que antes no namoro você não percebia, agora você percebe. E você vai conhecendo a pessoa, da mesma forma que você vai enxergando coisas boas, coisas que você não percebia antes, também você vai percebendo coisas ruins, porque a gente se deixa conhecer a partir daquilo que a gente faz, no íntimo ou fora dele, nas convivências. A gente que vive a vida cristã, que vive a vida da igreja, a vida do cotidiano, de uma vida com Deus, uma vida com Jesus, a gente precisa também conhecer esse Jesus, conhecer esse Deus que a gente canta, que a gente professa, o Jesus que a gente ora em nome dele. A gente precisa conhecer. E como conhecer Jesus, como conhecer Deus? A partir daquilo, da mesma forma, a partir daquilo que ele faz, das atitudes dele, de como ele age, de como ele se apresenta, de como ele se comporta nas diversas situações da vida. Jesus deixou isso escrito, Jesus deixou isso claro quando ele descreveu na sua palavra e permitiu que fosse descrito e revelado a nós na sua palavra o jeito dele se comportar em diversas situações. Por isso nós estamos começando uma série nessa semana sobre Jesus, conhecer Jesus. Domingo no culto nós estávamos falando sobre como Jesus agiu com Pedro, como ele foi amoroso, como ele foi misericordioso com Pedro. Você vai perceber que Pedro errou insistentemente inúmeras vezes, ao ponto de Jesus ter dito para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro, mesmo assim, sendo alertado, Pedro, mesmo sendo chamado a atenção de algo que ia acontecer, ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. Pedro errou radicalmente inúmeras vezes. Pedro dava ouvidos para a voz do diabo. Pedro era suscetível à ação do diabo. Quando o diabo vem na mente de Pedro e tenta convencer Jesus a não ir para a cruz, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro era alguém insistente em erro. Pedro tinha problemas graves na sua essência. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter com Pedro, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ama? E esse episódio é muito inusitado, porque parece quando um pai vai falar com o filho, quando o filho erra, e o pai diz assim: tu não tem nada para me contar? A primeira resposta do filho é: não, eu não tenho nada, pai. Tu não tem nada para me contar? Não, pai, já fica mais tremido na base. A terceira vez não tem como, ele se entrega. Tu não tem nada para me contar? Tenho, pai, eu fiz tal coisa ou não fiz. Quando Jesus fala com Pedro é a mesma coisa. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor, sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Pedro já fica mais receoso e diz: sim, eu te amo, Senhor. Na terceira vez Pedro não se aguenta, ele diz: Jesus, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você percebe que Jesus enxergou por trás dos erros de Pedro, por trás dos equívocos de Pedro. Jesus conseguiu olhar lá dentro e enxergar o amor de Pedro por ele. Jesus é assim. Os nossos erros não definem o nosso amor. Os nossos equívocos não definem se a gente ama ou não ama. Não definem. O que define é lá dentro, onde só Jesus pode enxergar. Esse é o nosso Jesus. A gente vai fazer
uma trajetória por alguns episódios onde ele se manifestou para que a gente possa conhecer o nosso Jesus. Eu quero te convidar para, nesse domingo próximo, estar com a gente aqui nessa série de mensagens Conhecendo Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Tchau, tchau!